Muito boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos ao Museu do Neorrealismo e a esta sessão dedicada à exposição Chão Vermelho, do Manuel Valente Alves. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a vossa presença e a presença, naturalmente, do Manuel Valente Alves, o artista, o Nuno Vieira de Almeida, que é musicólogo, pianista, enfim, mil e uma coisas ligadas à divulgação da arte erudita e também da música, e é alguém que também todos nós, aqueles que aqui estão, certamente conhecem. Por isso esta minha breve apresentação, e também agradecer ao João Sousa Cardoso, que é artista, curador, professor universitário, responsável por mil e uma coisas que acontecem no nosso país ao nível da arte contemporânea, crítico de arte também, quanto a mim, o melhor crítico de arte da atualidade em Portugal, embora faça trabalhos de maior fogo e não só o acompanhamento das exposições que vão acontecendo no nosso país, mas também grandes trabalhos sobre exposições de dimensão internacional. E o João Sousa Cardoso e o Nuno têm uma relação próxima com o trabalho do Manuel e, ao mesmo tempo, o Nuno tem ainda uma particularidade que será o próprio Manuel a desvendar, se é que aqueles que aqui estão não sabem quase tudo sobre isso. Portanto, em primeiro lugar, no fundo, agradecer esta exposição ao Manel, dizer que o seu envolvimento com este projeto para o Museu do Neorrealismo deixou-me a mim, como curador, com um sentimento de grande gratificação e com um sentimento de grande satisfação, porque foi sempre um trabalho que foi sendo feito de há 2 anos a esta parte, com um progressivo aprofundamento e de relação com a própria memória cultural do neorrealismo, com a particularidade de envolver 2 figuras fundamentais e que vão ser aqui faladas pelos nossos convidados. O poeta Armindo Rodrigues, por um lado, e também o Fernando Lopes Graça, por outro, para além de outras nuances que o próprio Manuel Valente Alves e os nossos convidados certamente que vão expor e colocar em cima da mesa nesta nossa conversa. Por isso, passo a palavra ao Manuel, para já. Isto funciona? Ouve-se bem? Sim. Ouve-se bem? Bom, então, em primeiro lugar, muito obrigado ao David por tudo isto, me ter proporcionado esta exposição, pelo convite, pelas condições que me deu para trabalhar neste projeto. Agradecer também ao museu, toda a equipa do museu, o extraordinário apoio, desde os serviços, desde o arquivo, a biblioteca, que me facultaram acesso a documentos importantíssimos para o projeto, para desenvolver o projeto. E agradecer, obviamente, aos meus amigos Nuno Vieira de Almeida, João Sousa Cardoso, da presença nesta conversa e aos presentes. Muito obrigado por terem vindo e por participarem espero que participem nesta conversa. Este trabalho nasceu quando o David me convidou para fazer aqui uma exposição. Eu pensei num poeta que eu acho absolutamente extraordinário, que tem sido muito pouco falado, que é o Armindo Rodrigues. É um homem que nasceu em 1904, no princípio do século, portanto teve uma vida durante todo o século, eu creio que ele morreu nos anos 90, e tem uma obra absolutamente notável, quer do lado da ciência, mas particularmente, neste caso em concreto, do lado da poesia. Foi um poeta marcante do neorrealismo, não sendo um homem do ponto de vista político muito ativo, político e ideológico muito ativo, portanto pertenceu ao Partido Comunista, foi um antifascista, militante, foi fundador do MUD, Movimento de Unidade Democrática, mas a poesia dele é outra coisa. Quer dizer, há uma distância em relação à parte ideológica muito, muito extraordinária. Isso foi para mim muito, muito sedutor. E vim para cá estudá-lo, porque a família depositou todo o espólio dele, de documentos, cartas, desenhos, enfim, portanto tem aqui um espólio que eu me debrucei e fui descobrindo
entrando na personalidade. E há um poema que me tocou muito, que é um poema inicial, publicado no segundo livro dele, em 1943, que é O Chão Vermelho, e que dá o título a esta exposição. O Chão Vermelho é um poema muito depurado, muito moderno, digamos, embora com ligações muito fortes à tradição lírica portuguesa, de Camões, enfim, a toda uma tradição que ele consegue absorver e que consegue transmitir muito bem. E é a partir desse poema que eu vou pensar a vida e a obra e dialogar com ela, quer dizer, não só pensar, mas depois numa fase posterior, dialogar. E como é que eu pensei em dialogar? A obra dele é uma obra muito, muito extraordinária, porque radica... Ele nasceu em Lisboa e morreu em Lisboa. Mas a família, os avós, creio que paternos, eram de Estremoz. E ele passou a infância em Estremoz. E o trabalho dele constrói-se... Desculpa, estou um pouco rouco. O trabalho dele constrói-se a partir das memórias de infância. É um trabalho de 40 anos à volta das memórias de infância. E não é o reviver as memórias de infância. Ele reconstrói, transfigura, transforma, transmuta. É uma espécie de metamorfose daquelas memórias. Aquelas memórias são matéria-prima para esse processo de transformação contínua, equivalente à vida, digamos. E é nesse sentido, foi isso que me inspirou, essa dimensão temporal da obra dele, duplamente temporal, porque O Chão Vermelho é publicado inicialmente no princípio, portanto, em 43, no princípio dos anos 40, mas é republicado, mas já com alterações, do ponto de vista formal e mais ideológicas, no último livro dele, O Quadrante Solar, publicado pela Imprensa Nacional, em que ele abre com esse poema inaugural. Aqui já com cambiantes ideológicos muito acentuados. E isso fascinou-me e pensei em fazer uma espécie de mapeamento de todo aquele território, não propriamente Estremoz, mas todo aquele território fascinante que é o Alentejo, quer dizer, que não cessa de me fascinar, e no qual eu estabeleço relações muito políticas, poéticas, políticas, económicas, sociais, com o mundo em que vivemos. Portanto, é um território que passou de uma dimensão local e de uma organização do ponto de vista social e do território medieval para uma dimensão global, que se pode ver no filme. Portanto, o Alentejo hoje não é propriamente um território português, mas é um território que tem donos que nós não sabemos onde estão no mundo. Isso fascinou muito. E decidi percorrer o Alentejo nas várias estações do ano. Primavera, verão e outono e inverno. São mais de 2 meses de filmagens nesses lugares, em vários lugares. Na primavera estive naquela zona da Serra de São Médio, Porto Alegre, Avis. Depois, no verão, fui para Mértola e para o Vale do Guadiana. No outono estive naquela zona central do Alvito, Beja, Estremoz, Évora, e no inverno fui para o litoral alentejano. Isso originou 4 filmes. Portanto, e esses 4 filmes são esses 4 filmes que estruturam esta exposição. Portanto, esta exposição é um pouco inspirada na metodologia do Armindo Rodrigues, uma espécie de transfiguração, de transmutação. São também quadros que se vão modificando, que vão param na fotografia, repetem-se. Portanto, há todo um trabalho de metamorfose que eu procurei aqui
a reproduzir e que tem que ver com esse, digamos, com o sentimento do Armindo Rodrigues. Depois houve uma altura em que eu pensei, experimentei fiz várias experiências sonoras, algumas com música contemporânea, música não erudita, e houve uma altura que eu comecei a pensar no Lopes Graça, e quando me apercebi que o Lopes Graça tem várias composições, é um homem da mesma geração, foram amigos, e tem várias composições musicais feitas a partir de poemas dele. E lembrei-me do Nuno Vieira de Almeida, que tem dedicado uma parte da sua vida, foi amigo do Fernando Lopes Graça, a promover a obra fantástica de... E então pensei, e depois daquele concerto que tu deste na Brutéria, sim, eu fiquei a pensar seriamente, por que não incorporar o Fernando Lopes Graça? Faz todo o sentido. Dá uma unidade ao trabalho que ele antes não tinha, quer dizer, não, as imagens, precisa de qualquer coisa, precisa dos sons. E essa dimensão do Lopes Graça interessava muito, ele tem uma dimensão cosmopolita que o Armindo Rodrigues não tem. O trabalho do Armindo Rodrigues é centrado no Alentejo, é local, é muito pontual, não é o Alentejo na globalidade, mas é Estremoz e as suas memórias. Tem pouco de cosmopolita. A ligação ao universo mais cosmopolita, como é o caso do... achei e falei com o Nuno, que disponibilizou material e com o qual passei a trabalhar. E era agora que eu gostava que o Nuno falasse um pouco sobre o Fernando Lopes Graça, sim, sobre a ligação dele ao neorrealismo, sobre essa dimensão cosmopolita que o Lopes Graça tem. Sim, tem uma dimensão cosmopolita porque era um homem extremamente culto e vivia dentro do seu tempo, não é? O Graça trabalhou em Paris, estudou em Paris, conhecia o meio musical do seu tempo e, aliás, achava o meio musical português na altura um verdadeiro horror. Basta ver as coisas que ele escrevia sobre alguns compositores portugueses, nomeadamente Rui Coelho, para a gente se rir com as maldades e a maledicência da prosa do Lopes Graça e com o humor também, mas tinha toda a razão, porque de facto o mundo musical português era muito, muito fraquinho e o Graça, como trabalhou fora, estudou cá também, evidentemente, estava dentro das correntes daquilo que se fazia, mas nunca sem deixar de manter o seu próprio estilo. A grande influência do Graça, digamos, em relação à descoberta da música popular, é Béla Bartók. Isso é inegável, porque o Bartók começou a trabalhar indo buscar as fontes reais do folclore húngaro e depois retrabalhou isso, vestindo-as e aí está também transfigurando-as com uma novidade rítmica, uma orquestração, uma maneira de pôr outras linhas musicais junto dessas linhas populares que colocam num sítio completamente diferente. O Graça acabou por fazer a mesma coisa, mas quando as pessoas gostam de dizer e de minimizar, em Portugal as pessoas gostam ou gostavam muito de minimizar os artistas e a arte, chamavam-lhe o Bartók da FNAT. E é totalmente estúpido dizer uma coisa destas, porque se há algum compositor no qual Lopes Graça se possa rever, foi buscar o modelo de Bartók, ok, sim, mas quem é que não foi buscar o modelo de Wagner? Eu não estou a ver ninguém, até Debussy no PLS em Mélisande vai buscar o Parsifal. Portanto, mas aquilo que tem a ver com a poética intrínseca do próprio compositor, isto é, às vezes uma espécie de uma quase absurda teimosia musical em insistir numa coisa, em insistir num tema e depois a pouco e pouco ir achando a solução para sair daí, é Beethoven, não é Béla Bartók. Mas o que interessa aqui assim é que, é engraçado, de acordo com o Manel, essa espécie de transfiguração é aquilo que acontece quando um compositor clássico, como Graça ou Bartók, ou qualquer outro que se debruça, mesmo, por exemplo, Luís de Freitas Branco também, evidente, é um grande compositor. O que acontece quando qualquer compositor
da chamada música erudita, que é uma palavra que eu não gosto, mas pronto, tudo bem, música clássica, agarra numa linha popular, é fazer com que essa linha popular seja transfigurada de alguma maneira para um outro universo. Não estou a dizer que o universo popular é um universo mau, não, é um universo muito interessante e que está ligado justamente a raízes populares de cada uma das terras e das regiões, já nem falo de países. Mas quando nós estamos a fazer isso e juntamos uma série de outras linhas, uma série de contrapontos rítmicos e harmónicos que têm a ver com acordes, junto dessa linha popular, estamos de alguma maneira a transfigurar, e isso acaba por ser um pouco o que o Manel falou agora em relação ao Armindo Rodrigues, e isso é engraçado. Não tinha pensado nisso, também não conheço assim tão bem a obra do Armindo Rodrigues, confesso. Isso é o que acontece quando qualquer compositor clássico acaba por agarrar numa linha numa linha genuína do cancioneiro popular e a harmoniza ou a transpõe para uma voz e um piano, ou a transpõe para uma voz e um agrupamento instrumental, ou inclusivamente lhe tira o texto e a transpõe para uma orquestra. Isso acontece todo o tempo. E há um fenómeno também muito engraçado que é, tanto Fernando Lopes Graça como Béla Bartók, como qualquer outro compositor que se tenha dedicado à pesquisa da música popular, muitas vezes têm aquilo que se chama quase como folclore inventado, isto é, partem de linhas melódicas que são feitas por eles, pelos próprios compositores, e Graça tem imensos exemplos disso. Não, evidentemente, nas canções populares, porque as canções populares são, obviamente, uma linha popular genuína, mas inventam uma linha melódica, neste caso, para um determinado instrumento ou para passar de um instrumento para o outro, e essa linha tem a ver, muitas vezes, com resquícios da tradição popular, mas não é originalmente popular. É uma linha composta pelo compositor. E isso é uma espécie de folclore imaginário que se passa com qualquer destes compositores que tenha feito esse tipo de trabalho. Não sei se respondi à tua questão. Não estou para aqui a fazer uma intervenção musicológica, portanto, isto tem a ver com a ideia do Manel, que me parece muito feliz de ter ido buscar os discos e as gravações das canções. As canções são, obviamente, linhas originais do canto popular. Não tem nada a ver com o canto folclórico que muitas vezes já éramos capazes de ouvir e que não tem nada de genuíno, e que depois são retrabalhadas do ponto de vista rítmico e melódico para o piano. Desse ponto de vista, Lopes Graça, como Bartók, não facilita nada a vida ao intérprete, porque muitas vezes o que o soprano ou o barítono faz é cantar a linha popular, que terá a sua dificuldade, mas depois a parte, digamos, poética que transfigura essa linha popular está ligada ao instrumento que toca, que é o piano, e às vezes é bastante chatinho porque é difícil, é muito bem escrito para piano, mas há algumas coisas que são extremamente complicadas e complexas que resultam porque têm que resultar fácil. Não sei se algum dos presentes é músico, mas tocar Mozart é muito difícil, porque tem que parecer fácil. E tocar Rachmaninoff, por exemplo, é mais fácil, porque parece difícil e é difícil. Mas tocar Mozart, não. Não sei se já ouviram falar numa pianista chamada Clara Askill. Essa seria a mestra de transformar tudo em que tocava em coisas aparentemente fáceis. Não me quero também agora alongar. Já agora uma curiosidade só, porque à medida que fui trabalhando, fui-me apercebendo da dimensão visual do trabalho do Lopes Graça. Que relação é que ele tem, ou há alguma relação conhecida com as artes visuais? Não, o Graça era muito amigo da Vieira da Silva. Aliás, havia na casa dele 2 ou 3 quadros e desenhos que ela lhe ofereceu e que estavam lá e que, estranhamente, depois dele ter morrido, desapareceram, entre aspas. Não sei quem é que ficou com eles. Não faço a menor ideia se é coisas que envolvem partidos ou PC ou outra coisa qualquer. Não faço a menor ideia. Sei que desapareceram. E que as coisas ficaram de tal maneira que quem se devia queixar nem sequer a polícia foi. Portanto, ele estava dentro evidentemente, que era amigo da Vieira da Silva e de muitos outros artistas plásticos, como era amigo da geração neorrealista, evidentemente, dos escritores. Mas é uma coisa engraçada também, e aí o Manel acertou outra vez, que é, de facto, o Fernando Lopes Graça era um homem de esquerda, esteve no Partido Comunista, depois saiu, mas teve sempre simpatias pelo PC.
Mas o Fernando Lopes Graça nunca se deixou, como é que eu ia te explicar isto? Nunca se deixou bloquear para fazer só poesias de poetas, para pôr só em música poesias de poetas que tivessem a ver com o seu alinhamento ideológico. Nunca. O Fernando Lopes Graça era um homem profundamente culto, conhecia a poesia toda desde o século XV até ao século XX, foi o século em que ele viveu. E tem sonetos de Camões, tem muitos outros poetas, tem Bocage, tem Almeida Garrett, tem 30 por uma linha, o Sá de Miranda, há imensos, e não só portugueses, Ronsard, com certeza conhecem, há 4 sonetos de Ronsard que são extraordinariamente bons e que, para variar, também nunca foram feitos. Eu vou gravá-los agora, enfim, no próximo disco, espero, se tudo correr bem. Mas, portanto, desse ponto de vista, Fernando Lopes Graça era um homem profundamente culto e que não se deixava ligar a amarras ideológicas. Era completamente indiferente. Se ele gostasse da poesia e tinha bom gosto literário, ele punha a poesia em música. E, portanto, tivemos muita sorte porque ele pôs, como ninguém, o Armindo Rodrigues, o Carlos de Oliveira, muitos outros poetas que estavam ligados a esses movimentos, mas depois também a Sofia de Melbreiner, e muitos outros, o António Boto, muitos poetas portugueses, e não só portugueses, o Tagore, o Ronsard, há imensa poesia. Ver a lista dos poetas que o Graça musicou é ficarmos com a ideia de qual era a dimensão cultural desse homem, que ainda hoje é tão desconhecido porque, como eu costumo dizer, é regra geral conhecido acriticamente pelas pessoas que são do PCP, ou que são ligadas ao PCP, e é adorado acriticamente por essas pessoas, ainda bem, e é odiado acriticamente pelas outras que não são do PCP. Vamos lá saber porquê, porque também não conhecem nada, porque a obra de Lopes Graça, se imaginarmos um iceberg que vem até aqui, da mesa até aqui, a obra de Lopes Graça está conhecida só por aqui, o resto continua submerso. Portanto, é um bocadinho triste constatar isto num país como Portugal e no século XXI, mas esta é a verdade. Tem feito um trabalho de divulgação e de gravação, precisamente, de desvendamento dessa parte mais subterrânea, ou neste caso submersa, não é? Mas eu, ainda, antes de passar ao João Sousa Cardoso, gostaria que o Nuno e o Manel falassem um pouco de como é que há essa participação. Ou seja, o Manel já desvendou um pouco no início de que andava a experimentar hipóteses sonoras para envolver e para dar uma coerência rítmica àquilo que, em termos visuais, estava a desenvolver. Mas qual é a participação do Nuno nesse processo? Se é que isso pode ser falado. A minha participação é muito simples, foi só ter gravado os discos, porque depois o resto, a escolha é totalmente do autor da exposição. Eu para aí não tive nada a ver, fiquei muito satisfeito, gostei muito de ouvir, mas estamos a falar de um artista que tem ouvidos, não é o Beethoven, portanto, graças a Deus, desse ponto de vista é bom. Portanto, ele pôde ouvir os discos e ele é que fez a escolha totalmente. Mas depois não houve uma confirmação? Não, eu fui ouvir e gostei. Okay. Fui ouvir e ver. Não tenho a presunção sequer de me imiscuir dentro do terreno das artes plásticas num projeto deste tipo. Mas gostaste da seleção? Gostei, sim, senhor. Agora as senhoras dali é que já não devem gostar porque estão a ouvir aquilo todos os dias. Bom, eu agora passava ao João Sousa Cardoso para, no fundo, nos fazer aqui uma leitura da sua parte relativamente ao trabalho do Manel, que pode ser, o Manel Valentalves pode ser com a maior brevidade possível, no sentido da tua relação, João, com o trabalho do Manel, não apenas deste projeto aqui para o Museu do Neorrealismo, mas procurando também sublinhar, então, qual foi a tua experiência também como artista e como curador e como crítico de arte, no fundo, e como pessoa, em primeiro lugar, com certeza, esta exposição em concreto aqui no museu. Mas nos fales um pouco sobre a tua relação com o trabalho do Manel. Bom, boa tarde a todas e a todos. Obrigado, David Santos, e o meu agradecimento ao Museu do Neorrealismo por este convite. Obrigado, Manuel Valentalves, pela confiança intelectual mais uma vez para pensarmos juntos, e um prazer reencontrar Nuno Vieira de Almeida para esta mesa redonda.
Para já eu começaria por dar os parabéns ao artista Manuel Valente Alves e ao curador David Santos, porque estamos diante de uma exposição, este chão vermelho, que poderia acontecer em qualquer grande capital europeia. É um prazer vir a Vila Franca de Xira, e eu não tenho automóvel, portanto apanho a linha de Sintra na direção de Lisboa Oriente e mudo em Braço de Prata para a linha da Azambuja, e ao sábado e ao domingo, que é quando apanho esses comboios geralmente para vir cá visitar-vos, a inaugurações ou eventos neste museu, encontro-me com uma Lisboa que não é a Lisboa que surge na televisão ou nos média oficiais ou com que eu me cruzo no centro de Lisboa. Isso é muito tocante e chego sempre a este museu de neorrealismo com esse sentimento de que há aqui uma história que tem continuidade no presente, sobre regiões, falávamos de regiões, não é? Regiões invisibilizadas, silenciadas em cada época histórica. E há por isso aqui um lençol de continuidade entre quem são os invisíveis hoje e aquilo a que este museu se dedica, que é essa luta por uma representatividade, não é? De ideias, de figuras, de labores que não cabem na sua época, na história oficial ou nas representações legitimadas. Portanto, esta é a minha primeira partilha, porque acho que este museu é de uma extraordinária atualidade e, repito, esta exposição que o Manuel Valente Alves e o David Santos na curadoria montaram tem um rigor técnico de montagem, conceptual e estético que são de primeira água. Portanto, é um prazer ver que o brio de um artista e de um curador são visíveis e generosos para connosco, público. E é nesse primeiro lugar que eu me localizo. Público, alguém que vê com curiosidade e com interesse o que um artista contemporâneo de primeira linha, também Manuel Valente Alves, tem para me oferecer. Quando eu vejo esta exposição Chão Vermelho, todos vimos, não é? O que é muito interessante é perceber para já que há um chão que une dois territórios, não é? Aparentemente paralelos, mas que estão unidos por esta cota zero, que é o chão encarnado. E por isso caminhamos sobre brasas nesta exposição, não é? Caminhamos num chão abrasivo. E ao longo da instalação, no tempo que vamos tendo para ver desfilar diante de nós este mosaico de imagens que às vezes estacam, não é? No congelamento da imagem, e recorda a fotografia, e o Manuel Valente Alves é também fotógrafo, ou então a manipulação pictórica da imagem com efeitos de edição de vídeo, em que temos uma relação com toda a matéria pictórica da mancha, o pixel, os varrimentos, a mancha de cor, e aí recordamos que o Manuel Valente Alves é também pintor. Vamos pressentindo ao longo da instalação que tudo o que é o fazer transdisciplinar de Manuel Valente Alves, estamos diante de um médico, de um homem da ciência, que é também artista, desde sempre, que também escreve, e que dentro das artes se desdobra pela fotografia, pela pintura, pela instalação, pelo filme, e tudo isso está contido nesta exposição. Vamos sendo recordados permanentemente dessas várias valências em que o Manuel Valente Alves se investe. E estamos dentro da paisagem, não é? É uma paisagem natural, humana, construída, que nos vai sendo apresentada. Portanto, é um género das artes, não é? Da história da arte. É um género com uma tradição, a paisagem. E onde vemos paisagem natural, onde vemos paisagem construída, efeitos da modernidade, da industrialização, nós vamos pressentindo desacertos, vamos pressentindo qualquer coisa de descosido, de desconexo, onde parece reinar
um olhar contemplativo e encantatório, porque é uma instalação encantatória, até pela música de Lopes Graça, não é? Somos embalados nesta viagem por estes alentejos, ao longo de 4 estações, como já aqui foi dito, não é? Em que a luz, por exemplo, vai variando, não é? É muito interessante vermos que a luz de inverno, a luz de primavera, não são a mesma do verão ou do outono. Isso está na definição da própria imagem, no contraste. Portanto, é um trabalho muito sensível, não só um trabalho que é fruto de um empenho e de um compromisso que ocupam ao artista um ano, não é? De trabalho contínuo, mas é também muito sensível porque estamos a ver um mosaico que nos vai dando de uma forma não linear relações sensíveis com a paisagem diferenciadas. E a luz é o primeiro elemento que vai variando ao longo desse trajeto. Mas falava eu da paisagem, e vou ser breve também. Claro que a paisagem, desde a série dos hotéis que encontramos frequentemente na Fundação Gulbenkian, que é uma série maravilhosa e das mais vistas de Manuel Valente Alves e das mais estudadas, penso eu. Claro que o tema da paisagem sempre ocupou Manuel Valente Alves, mas aqui vamos pressentindo, nesse lado encantatório, perigos, desacertos, desconexões, como eu disse agora mesmo. Nós vamos pressentindo que há qualquer coisa da ordem da vigilância ou da vedação com arame farpado que anuncia barreiras. E esse Alentejo, que desmonta uma imagem mítica do Alentejo, que nos transporta para um Alentejo contemporâneo minado por interesses tremendos e perversos, e um grande intelectual português, que é o António Guerreiro, tem escrito sistematicamente no Y sobre esse Alentejo, porque tem lá a casa e reparte uma parte da sua vida por esse Alentejo profundo. Este Alentejo, dominado por interesses internacionais, por grandes corporações, é um Alentejo novo, não é? Que nós não conhecíamos. São outras formas de exploração, de extrativismo, de violência sobre o território, sobre a paisagem natural, mas também sobre as populações, que o Manuel Valente Alves, de uma forma muito subtil, nos vai dando conta. É isso que é muito tocante nesta instalação. Por exemplo, há uma sequência em que as violências do arame farpado estão a par da escultura moderna ou da debulhadora, e há uma comparação entre violências de diverso grau que são de um grande artista. Nada nesta instalação vale como imagem ou como representação absoluta. E nos dias que correm, em 2025, ouvirmos, atentarmos à obra de um artista como Manuel Valente Alves, que foi sempre um homem do diálogo, da relação dialógica, de um pensamento sobre as imagens, as formas, comparativo, porque é assim que pensamos, só pensamos por comparação, colocando em perspectiva, não há outra forma de pensar. Quem não pensa assim, pensa de uma forma muito torpe, tosca e infrutífera, né? Porque quando absolutizamos ou quando extremamos, não estamos a pensar de forma ágil e de forma plástica e criando pontes e corredores de passagem. Estamos só a delimitar territórios, enfim, rígidos e estúpidos, no limite. É sempre à estupidez que a rigidez conduz. Nesta instalação, temos, por isso, permanentemente a comparação entre imagens, comparação entre escalas, comparação entre categorias, comparação entre elementos. E foi sempre assim que, há quase 30 anos, que é o tempo em que eu desenvolvo uma relação de amizade com Manuel Valente Alves, foi sempre esse modo de pensar, o modo do Manuel Valente Alves. Portanto, comparar, estabelecer pontes entre realidades que parecem longínquas, portanto há um trabalho de montagem constante, não é? A montagem, que é também um princípio de pensamento. E para terminar, podemos depois conversar um pouco mais também com o público. Há, claro, toda a história da pintura nesta instalação, não é? Há os impressionistas, há a superfície dos lagos, da água, que nos recordam imediatamente Monet e os impressionistas, em que a linha do horizonte desaparece. Há lagos, há o mar.
mas também isso remete para a superficialidade, a superfície da imagem-vídeo, mas também a superfície da folha do poema, porque estas imagens vão sendo acompanhadas por versos de Armindo Rodrigues, e por isso há um trabalho constante entre bidimensionalidade, tridimensionalidade e as várias disciplinas em que o Manuel Valente Alves foi desenvolvendo a sua reflexão. Há curvas, há muitas curvas, há poucas imagens noturnas, pode-me corrigir, Manuel, se estiver enganado, mas penso que há poucas imagens noturnas, há muitas imagens diurnas, quase todas as imagens são diurnas, com esta luz incandescente do Alentejo, que nos faz também duvidar deste excesso de evidência. É uma espécie de excesso de evidência da luz do sul, e nós sabemos que essa luz também encobre zonas de sombra terríveis. Fico-me por aqui. Muito obrigado, João. Muito obrigado. E eu gostaria de, na continuidade das palavras de análise e de sincera observação por quem conhece o trabalho do Manuel Valente Alves há muitos anos e, ao mesmo tempo, se disponibilizou desde a primeira hora para podermos ter esta conversa, porque reconheceu desde o início, o João reconheceu desde o início o impacto que esta instalação teve na sua sensibilidade e na sua análise do trabalho do Manuel Valente Alves. Eu diria agora como curador, quer dizer, estou aqui na dupla função de anfitrião e moderador desta nossa conversa, mas também como curador. Uma das particularidades deste trabalho de investigação visual e cultural e também de leitura política sobre uma situação a partir de um território, que é o Alentejo, da sua paisagem, ou melhor, das suas paisagens, naquele sentido, como o João dizia muito bem, de que só pensamos por comparação e, portanto, esta lógica ritmada de imagens que nos são dadas nas duas salas, como se fossem duas, quase como se fosse o interior de um lado e o exterior, ou melhor, o litoral do outro, embora isso não esteja completamente assim definido, mas um dos aspectos que mais me interessou também, e porque não foi sugerido por mim, aconteceu, tal como o Nuno também há pouco estava a dizer que não impôs nada, nem ousaria fazê-lo, eu também tenho uma relação com os artistas que convido, que é exatamente esta. Só convidar. Normalmente, apenas é esse o plano. O convite está feito e aí está tudo. Porque, obviamente, só convido artistas com os quais me identifico a vários níveis, naturalmente. E então, para mim, foi muito gratificante também, aí já como diretor do museu, do neorrealismo, que o Manuel tivesse sentido essa aproximação a um poeta como o Armindo Rodrigues, que é um poeta quase invisibilizado nos últimos tempos. Eu diria que nos anos 80 e 90, num certo contexto cultural mais ligado não só ao Partido Comunista Português, como à esquerda, e uma certa interpretação ainda dos ecos da cultura neorrealista, quando muitos desses protagonistas do movimento, tanto na literatura como nas artes visuais, estavam vivos e ainda estavam, enfim, em condições de poder dar o seu contributo. O Armindo Rodrigues teve algumas edições, precisamente, e teve algum reconhecimento. Bom, mas isso já foi há mais de 30 anos, praticamente. Estamos em 2025 e eu diria que nos últimos 20, 25 anos, 30 anos, o Armindo Rodrigues, praticamente, como muitos outros autores deste âmbito, e não só do movimento, mas até daquela época, digamos assim, artistas e intelectuais e escritores que se afirmaram, por exemplo, nos anos 40, 50 e 60, enfim, desapareceram um pouco. A tendência é também um pouco essa, de desaparecerem por várias razões. E quando o Manuel me diz que está a desenvolver um trabalho sobre a paisagem do Alentejo, sobre os seus significados, a partir do estímulo da poesia do Armindo Rodrigues, claro que aí, enquanto curador e ao mesmo tempo responsável por um património, responsável entre uma equipa vasta e muitas outras pessoas que também na academia têm vindo a recuperar a importância do neorrealismo, mas é particularmente gratificante para quem tem esta tarefa de pôr em marcha um programa que valorize no sentido crítico, não é valorizar no sentido laudatório, mas num sentido crítico e ativo, produtivo. É gratificante quando percebemos que um artista que foi apenas convidado para pensar uma intervenção artística no nosso museu sentiu esse apelo e essa aproximação a um poeta como o Armindo Rodrigues. E eu até cheguei a dizer ao Manel e até a outras pessoas em vários contextos que, de algum modo, o projeto artístico do Manuel Valente Alves
estava a pôr de novo, ou a repor de algum modo, pelo menos uma centelha da poesia do próprio Armindo Rodrigues na agenda. E quando digo a agenda, não é necessariamente a agenda mediática ou de reconhecimento crítico, porque infelizmente a crítica de arte, relativamente aos projetos de arte contemporânea aqui no museu, enfim, cada vez é mais raro fazerem eco de as exposições, por exemplo, dedicadas aos grandes nomes do neorrealismo, essas vão tendo algum eco, mas em relação à arte contemporânea há mais dificuldades em conseguir que isso aconteça. No entanto, não estou a dizer nesse plano mais da crítica ou em termos mediáticos, mas no plano de quem visita o museu, só o facto de estar um excerto do poema Chão Vermelho na parede, tal como também uma frase do Fernando Lopes Graça ali está, já implica que aqueles que nos visitam e que visitam o museu e visitam esta exposição em concreto, e digo isto porque penso que as pessoas que aqui estão percebem facilmente, estamos dentro de um museu que é pequeno, do ponto de vista físico, do ponto de vista do próprio espaço, em metros quadrados, digamos assim. É um museu que, até pela entrada gratuita que tem, as pessoas visitam para verem as exposições. Raramente vem alguém só para ver uma coisa, não é? Uma exposição ou uma peça. Normalmente vêm ver as exposições que estão abertas. E nessa medida, a presença do Armindo Rodrigues, de uma forma muito concreta, com aquele excerto do poema Chão Vermelho. E ao mesmo tempo, quem se der ao trabalho também de ler, de algum modo, a conversa que está publicada na nossa brochura, a conversa que eu tive com o Manel no contexto desta exposição, tudo isso ativa precisamente um reposicionamento e uma revalorização também do próprio Armindo Rodrigues, que é algo que é também gratificante perceber que, e eu acredito também muito nesse lastro que a cultura tem, independentemente de alguns apagamentos, de alguns silenciamentos, invisibilidades, que quanto a mim são sempre circunstanciais e momentâneos, mesmo que o momento seja de décadas. É que as coisas, quando estão publicadas, quando existem e estão acessíveis de algum modo, despertam sempre, mais dia menos dia, a sensibilidade de alguém que tem uma sensibilidade para entender e para reconvocar essa matéria ou essa cultura, essa expressão cultural. E, portanto, eu fiquei muito, muito satisfeito quando vi que a inspiração visual do Manuel Valente Alves tem por base uma inspiração poética de alguém que estava muito esquecido e que, de algum modo, o seu nome, a sua poesia são repostos um pouco, pelo menos durante esta exposição, e isso é algo que eu penso que um poeta como Armindo Rodrigues, se pudesse estar aqui presente hoje, estaria certamente também muito satisfeito por sentir que o seu trabalho implicou uma nova sensibilização, em termos, e neste caso, num reenvio para questões estéticas, para questões visuais, também como a leitura social e política, no fundo também como ele também fez relativamente à poesia e ao modo como olhava para a paisagem e olhava para as suas memórias de infância, mas que traduzia também numa leitura política e social. É uma das características da cultura neorrealista, esse envolvimento entre a poética e o social. E, portanto, eu fiquei, desde o primeiro momento, muito, por um lado até surpreendido, de algum modo, porque, embora já outros artistas tenham feito este tipo de aproximação, artistas contemporâneos, já há algum tempo que não acontecia, é curioso. Mas eu nunca forço nada disso. Pelo contrário, deixo ao artista, à pessoa que eu convidei, toda a liberdade para se expressar e para se envolver com uma exposição no museu. Não necessariamente uma exposição que tenha a ver com o património cultural do museu. Não tem que haver. Mas quando assim acontece, de um modo espontâneo, de um modo que parte precisamente do artista que foi convidado, não deixa de ser gratificante, naturalmente. E, portanto, esse foi o primeiro momento. Depois, há algo que para mim também é muito gratificante como diretor do museu. É sentir, por exemplo, que muitos comentários de, por exemplo, não apenas o visitante que vem espontaneamente ao museu, mas também aqueles que trabalham neste museu e que trabalham no município e que por várias razões têm que vir a este museu fazer algo. Têm sido imensas as pessoas que dizem adoro aquele projeto, muitas vezes sem expressar qualificativos, mas, ou melhor, neste contexto, dizer gostei muito, há qualquer coisa ali, muitas vezes não se expressando completamente o porquê, ou revelando os porquês, e também isso acaba por nem ser o mais importante, mas quando as pessoas vêm ter comigo
e dizem que gostam muito do projeto do Manuel Valente Alves, isso é algo que também nos enche a alma, não é? Porque sentimos que a comunicação está a ser feita, as coisas estão a acontecer e algo as pessoas levam daqui depois de uma experiência como a da instalação do Manuel. E, portanto, isto era algo que eu também acho que já tinha passado ao Manuel, mas que tem sido recorrente ao ponto de isso também ter aberto aqui a possibilidade de hoje seria a sessão de finissage desta exposição, mas a exposição estará até dia 16 de novembro. Por várias circunstâncias permitiram este prolongamento da exposição e tenho a certeza que algumas pessoas vão gostar de saber. Aliás, já anunciámos isso há algum tempo, mas vão gostar de saber. Como dizia o Nuno há pouco, talvez as pessoas que trabalham aqui na recepção não tenham gostado tanto da ideia, pelo simples facto que não apreciem, e essas foram das pessoas que desde o início sempre disseram: adoramos esta exposição, adoramos estas imagens, a sua relação com a música do Lopes Graça, mas por outro é óbvio quem está na recepção, esta repetição, este loop constante não deixa de deixar as suas marcas, mas tenho a certeza que não se vão esquecer, tanto pelo lado positivo como pelo lado eventualmente mais massacrante. A música tem essa coisa, porque como é amplificada e é uma música gravada, mesmo fechando uma porta, ouve-se. Uma imagem, fecha-se uma porta, não se vê. Um vídeo, tira-se o som, não se vê. Mas a música está sempre a ouvir. E é evidente que uma coisa é a pessoa ouvir a música com uma determinada intencionalidade e outra é aquela coisa horrível que hoje em dia há, que é a música ambiente, não é? Servir música ambiente, eu sou alérgico, não vou a nenhum restaurante com música ambiente. Portanto, coitadas das senhoras que estão ali, porque não veem porque é que aquela música está a ser utilizada na relação com a imagem, mas ouvem sempre aquela mulher a cantar com aquele homem a tocar piano. Já nem Beethoven, nem ninguém aguenta. Mas independentemente dessa intrusão, de algum modo, pela repetição, sobretudo pela repetição, é curioso que as primeiras pessoas a declararem que estavam a adorar esta experiência artística em concreto foram as pessoas da recepção. Portanto, e têm um carinho especial por este trabalho. Para além de outras pessoas do museu e outras que nos visitam, e tem havido vários comentários nesse sentido. Mas, e para terminar, e passando também à participação do público, é esta nossa conversa, da minha parte dizer que gosto particularmente também, e gostei desde o início, do projeto de dinamização das imagens, no sentido em que elas não apenas trabalham o múltiplo da projeção, ou de um tríptico, ou de algo que pudesse estar de um lado e do outro a mostrar várias imagens, mas sim o seu jogo de crescimento, de congelamento da imagem e ao mesmo tempo alterações de caráter mais cromático, de caráter morfológico inclusivamente, quer dizer, e que remetem para uma dinâmica e uma envolvência que levam as pessoas a ficar ali durante muito tempo. Primeiro, até perceberem quando é que se repete, quando é que voltamos a ver as mesmas imagens, e no meio disso estão a ser envolvidos por essa capacidade de seleção também do Manel relativamente à música do Lopes Graça, que dá um envolvimento à nossa apreensão das imagens que é extraordinário, que é algo que penso que todos aqueles que já experimentaram esta instalação reconhecem com facilidade. E, portanto, de algum modo, é a expressão de que entre o passado e o presente, as novas análises, a nova sensibilização por parte dos criadores contemporâneos, que é também um dos propósitos que nós temos no Museu do Neorrealismo, é tornar contemporâneo algo que aparentemente estaria nas gavetas da história da literatura, da história da cultura, da história das artes. As coisas nunca estão fechadas nas gavetas se nós abrirmos essas gavetas e nos pusermos em diálogo com essa cultura. Seja, obviamente, dos anos 40, 50 ou 60 do século passado, seja de há 2 séculos atrás ou mais. Não interessa a dimensão temporal, interessa o seu reativamento, ou seja, a sua reposição no plano da construção de novas ideias e de novas sensibilidades, neste caso visuais, mas também conceptuais. Porque, como o João frisou e muito bem, nós pressentimos que não há apenas ali um prazer contemplativo, embora por vezes também esteja presente isso, há um sentido crítico e um sentido de algum modo, reanálise, reavaliação social e política daquilo que é a condição económica desse território do Alentejo e das suas marcas visuais naquilo que foi captado pelo Manel ao longo destes meses todos. E, portanto, está aqui um trabalho que resulta de uma investigação e de
e de uma envolvência do Manuel Valente-Alves com a paisagem do Alentejo, que não é naturalmente algo de representação, como o João estava a dizer, é algo que está para lá disso, porque há um aprofundamento e há uma necessidade de recompor essas várias captações de imagem num plano que é crítico e que é de nos colocarmos, a nós como observadores da obra de arte, nesse plano de alguma dúvida e de nos deixarmos levar pelo lado encantatório, mas ao mesmo tempo percebermos que estamos a ser puxados para uma dimensão que também não é puramente encantatória, mas é muito crítica. E isso é um casamento feliz e que nem sempre é alcançado pelos artistas, e por isso fica aqui o meu agradecimento e a minha vénia ao Manel pela sensibilidade e pelo grande trabalho que nos apresentou. Sem dúvida. Muito obrigado, e da minha parte um agradecimento ao pedido. E agora passávamos também ao auditório, algum comentário, alguma pergunta direta, seja ao artista ou aos nossos convidados, sobre aquilo que estamos aqui a falar. Não acredito. Micro, para ficar gravado. E é para o David Santos esta questão. Qual é a relação que tem com a autarquia, nomeadamente com as escolas, ou com o ensino aqui nesta zona? É assim, o museu tem um serviço de mediação e tem um serviço, antigamente falava-se mais em serviço educativo, mas é algo semelhante, que tem um trabalho permanente com as escolas. As escolas visitam o nosso museu, mas não visitam o nosso museu para ver a exposição do Manuel Valente-Alves ou a exposição, por exemplo, do Rogério Ribeiro, que terminou no dia 4. Normalmente vêm para visitar o museu, mas vêm com regularidade, ou seja, não só porque as turmas são diferentes de ano para ano, mas por vezes até no mesmo ano vêm mais do que uma vez, porque nós temos um programa de exposições que permite, obviamente, essa revisita, essa visita que não seja apenas uma vez por ano. E temos um trabalho intenso desse ponto de vista, para além de que, reparem, a tutela da educação do ponto de vista do cotidiano é feita pelo município, no território do concelho, não dos programas escolares, isso está no Ministério da Educação, mas tudo o resto é já tutelado pelo município, da mesma forma que o museu é tutelado pelo município de Vila Franca de Xira. Este museu é um museu de tutela municipal. Ora, é natural que haja uma convergência de interesse e ao mesmo tempo uma convergência de necessidades e de percebermos que temos que pôr em marcha uma relação muito próxima entre a parte educativa e a parte cultural, que se expressa ao nível de um programa como aquele que nós desenvolvemos aqui. Portanto, respondendo diretamente, está muito presente, as escolas vêm com muita frequência ao nosso museu, por exemplo, amanhã, que estaremos excepcionalmente com as exposições abertas porque comemoramos o 18º aniversário deste equipamento, ou seja, o museu já existia desde o princípio dos anos 90, mas aqui estamos desde o dia 20 de outubro de 2007. Comemoramos amanhã 18 anos neste edifício, e estou a dizer isto porque, por exemplo, o Teatro Segada, o Grupo Teatro Segada, vai ter aqui uma intervenção para as escolas, aqui neste auditório. Aliás, às 6 horas vão aqui montar já uma série de coisas para esse efeito, para amanhã, para esse programa, em que temos turmas de manhã e turmas à tarde que vêm comemorar o museu e que vêm comemorar também pela palavra e pela sua colocação em cena, em palco, de algum modo. E, portanto, vai haver aqui uma aproximação, mais uma vez, entre as escolas e, neste caso, o teatro e o museu, num sentido em que, para nós, é absolutamente fundamental dar continuidade, que é a presença das escolas com a regularidade maior que podemos ter, é sempre à procura de que eles voltem e que, de algum modo, possam sempre dizer, numa outra fase da vida, que já foram algumas vezes ao museu, mesmo que depois haja uma fase que é própria, às vezes, não é obrigatório, mas que acontece com alguma regularidade, em que as pessoas não vão àqueles sítios onde foram quando foram pelas escolas, mas depois, passado um tempo, voltam, e isso reativa-se e não deixam de recordar que tinham passado lá na fase do secundário ou da escola preparatória. Não sei se respondi completamente à questão. Não sei se há mais alguma questão, alguma observação. Já funciona. Por que não fazer ciclicamente conferências ou congressos sobre o neorrealismo em Portugal? Isto traz-me à memória, e nós estamos aqui, não é ser saudosista,
mas tem a ver com a identidade do homem português, com a contemporaneidade do homem português. Eu olho hoje para a sociedade portuguesa contemporânea com algum pesar, quero-me rever, e sempre que me rever nas ideias, na arte, na escrita, na música, eu recordo com muito carinho o Fernão Lopes Graça e todos aqueles que eu conheci pelas mãos do Fernão Lopes Graça, pessoalmente. O Armindo Rodrigues foi um deles. Portanto, se o neorrealismo é um bloco histórico, não pode ser o Adamastor. E para que ele continue vivo entre nós, para que ele continue a animar as artes e o pensamento da identidade portuguesa, o ciclo de conferências, o aprendizagem, o passar a palavra a outros níveis que não seja apenas a publicação de livros e exposições, que são importantes, seria uma forma, não é de reavivar o neorrealismo, porque o neorrealismo tem uma existência de pensamento próprio num espaço e no tempo, mas é tentar encontrar uma continuidade que precisamos para a nossa identidade, que está tão fragilizada neste momento. E eu, sempre que eu sinto essa saudade, eu vou recordar aqueles que eu conheci. E não há dúvida nenhuma que o Fernão Lopes Graça foi um pilar extremamente central, não só por ter sido um dos fundadores do MUD, mas porque à volta dele conseguiu reunir gente extraordinária. O Armindo Rodrigues foi um deles, sem dúvida nenhuma. Já tive a ocasião de dizer isso ao Manuel Valente Alves, porque eu o conheci pessoalmente, mas conheci outros que fizeram parte da minha adolescência. Enriqueceram, como o Nuno também, que lá estava, a Olga Prates. Tu chegaste a conhecer a Francine Benoit. Cheguei, claro. Claro. São pessoas que nos marcaram profundamente. O problema aqui, sabes, desculpem, posso... O problema aqui é que, no espectro da esquerda à direita, as pessoas que estão ligadas às culturas, ou aos governos, ou à qualidade dos políticos, esquecem-se de uma coisa absolutamente fulcral, é que a cultura é que é a coisa mais importante e a coisa identitária de cada país. Um país só é conhecido pela sua cultura. Eu peço imensa desculpa, mas eu já nem me lembro quem era o presidente de França no princípio do século XX. Ou se quiser, o rei não era rei, mas pronto, o rei de Inglaterra não me lembro. Mas sei perfeitamente quem é Benjamin Britten, sei perfeitamente quem é o Francis Bacon, sei perfeitamente quem era Debussy. E, portanto, esses países sabem o que é a cultura e qual é a importância. Aqui, a cultura acaba por ser uma espécie de um berloque que se serve para beber uma taça de champanhe numa abertura, vestem uma roupa bonita e toca a andar, que a seguir temos é aqui fazer outra coisa. Portanto, enquanto essa espécie de imbecilidade, peço desculpa, não encontro outra palavra, tiver presente, nem eu, nem o David, nem o Manel, nem este meu amigo aqui assim, conseguimos fazer o que quer que seja, porque é preciso que as coisas mudem, mas mudem dentro das pessoas que podem eventualmente ter nas mãos as rédeas de qualquer coisa que é importante. Todos nós tentamos muito, tu também tentas, com certeza, mas enquanto não tivermos a ideia de que a cultura é realmente um fator fulcral para a identidade de um país, estamos tramados. E é para não ficarmos Mas mais já agora, tramados ainda. depois há um risco que é enclausurar a cultura, que é o risco nacionalista. Ou Sim, seja, claro. nós olhamos para isto, ok, nós agora temos que convocar a identidade nacional, vamos buscar as figuras que representam essa identidade e vamos valorizá-las e não ligá-las, porque elas construíram as figuras marcantes, as figuras relevantes, construíram a sua obra através de ligações com o mundo, como aconteceu com o Fernando Lopes Graça. Portanto, essa dimensão cosmopolita é essencial, porque há sempre o risco de nos focarmos nesta perspectiva, vamos olhar para o umbigo, nós somos fantásticos e esquecemos que, sei lá, somos fantásticos em algumas coisas, mas isso deve-se a muitos outros. Portanto, é essa multiplicidade cultural, Claro. que é o mundo. Claro. E é isso que é interessante nestas duas. No caso do Armindo Rodrigues, alguém que se focou num lugar, mas a partir ligou esse lugar de certa maneira ao mundo. Ele era também um cientista, foi médico, portanto foi um homem que teve essa ligação e essa experiência do mundo, que é a experiência das pessoas. E o risco que nós temos político hoje
é enclausurarmos a cultura. Ou seja, nós temos esta ideia que vivemos sozinhos num quadrante que é um Estado. Que é uma coisa completamente absurda. Manel, mas nós, neste momento, o que me parece é que, sim, isso é um horror e daí aí temos a diferença que existe entre Fernando Lopes Graça e o Rui Coelho, por exemplo. Não é? Eram os compositores do regime. Isso não interessa nada, não interessa nem ao Menino Jesus. E o Menino Jesus é bonzinho, como sabemos. Mas é muito importante pensarmos nisso, nesses termos. Mas o problema aqui é que nem sequer chega a ser uma coisa nacionalista. Hoje em dia, essa ideia nacionalista ou internacional não existe. É pura e simplesmente um deserto de concepções do que é a cultura. Porque se fosse uma cultura também fechada e ligada só às coisas nacionalistas, era mau. Ele tem totalmente razão, é evidente. Sabemos perfeitamente que os pintores franceses conheciam o que se passava nos outros países. Sabemos perfeitamente que o Klimt em Viena sabia o que se passava em França. Portanto, é por aí que eles engrandecem. Sendo assim, não sei se há alguma questão ainda que queiram colocar. Agradeço a vossa presença e dizendo que, espalhando, e peço para espalharem a mensagem, que a exposição estará aberta, a exposição do Manuel Valental estará aberta até domingo, dia 16 de novembro. Agradecendo uma vez mais aos nossos convidados e a vocês que vieram também falar sobre esta exposição de Manuel Valental no Museu do Neorrealismo. Muito obrigado.